Posso começar, então? Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, né? Sou enfermeira residente de saúde mental e atenção psicossocial. Esse ano eu estou desenvolvendo as minhas atividades no PANDA aqui de Criciúma, né? Que é o programa de DST-AIDS do município. E como tema da nossa reunião de hoje, eu trouxe o tema da minha pesquisa, né? Que eu estou desenvolvendo de TCR, que é o diagnóstico de HIV e os reflexos na saúde mental do paciente. E aí eu trouxe uma breve introdução, assim, sobre o que eu pretendo abordar na minha pesquisa, e também eu vou trazer um pouco de informação relacionado ao serviço, né, porque já teve bastante colegas, assim, que me perguntaram, que têm bastante dúvidas em relação a como que o serviço funciona. Então, eu vou iniciar minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? É porque eu não consigo. Sim, eu estou, Andresa. Tá, é porque no chat eu não consigo ver o que vocês colocam no chat, nem ver o rosto de vocês na hora de apresentação. Então, como eu falei, né, o tema do meu trabalho que eu estou desenvolvendo é o diagnóstico de HIV e os reflexos na saúde mental do paciente. A epidemia global, né, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, da qual se origina a síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS, teve início nos Estados Unidos em 1981, com a rápida disseminação e agravamento, demandando respostas que dessem conta da problemática com a criação de recursos econômicos, políticos, sociais e psicológicos. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, até o final do ano de 2018, havia cerca de 37,9 milhões de pessoas acometidas pelo HIV no mundo, sendo 2 milhões de novos casos com diagnóstico positivo e 1,7 milhões de mortes por doenças relacionadas com HIV nesse mesmo período. Em diversos estudos, observa-se o impacto que a infecção pelo HIV pode gerar na vida das pessoas no âmbito pessoal, profissional e social. Encarar este problema, associado às dificuldades e estigma que a condição sorológica impõe em relação à qualidade de vida, implica na negação, no sentimento de culpa por ter sido infectado, no isolamento social, na dificuldade de procurar ajuda e na não adesão ao tratamento, além de outros desafios enfrentados pela pessoa com HIV. O diagnóstico positivo e o início do tratamento antirretroviral exigem mudanças na rotina das pessoas e gera diversos sentimentos que necessitam de um acompanhamento adequado durante e após o diagnóstico, o que é fundamental no cuidado desse paciente, sendo necessário o aconselhamento antes e após o teste, passando todas as informações sobre o HIV e a AIDS, com foco no autocuidado, no resgate da autoestima e projetos de vida, mudanças de hábitos e comportamento. Além disso, o enfrentamento da doença gera sofrimento, ansiedade e no seu processo de aceitação, sendo mais expressiva nos fatores psíquicos, sociais, culturais, políticos e econômicos do que biológicos, no sentido do sujeito ser visto como portador da doença, gerando um dos impactos iniciais logo após o conhecimento do diagnóstico, que é a negação e o pensamento de morte, por se tratar de uma doença crônica que não tem cura. A saúde mental dos pacientes diante da ação direta pelo vírus HIV pode estar comprometida em relação ao possível desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas e dos impactos psicológicos ocasionados pelo diagnóstico e repercussões sociais que o sujeito enfrenta. Os transtornos mentais mais comuns nos pacientes com HIV são depressão, ansiedade, delírio, demência e esquizofrenia. O desenvolvimento desses transtornos está diretamente associado à revelação do diagnóstico, além do uso e abuso de álcool, drogas ilícitas e tabaco, que são frequentes e com fatores significativos para essa evolução. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é mais do que a ausência de uma doença mental. É essencial para os indivíduos, famílias e sociedade, sendo descrita pela Organização Mundial da Saúde como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas próprias capacidades, possa lidar
com as tensões normais da vida, possa trabalhar de forma produtiva e frutífera e seja capaz de fazer uma contribuição para a sua comunidade. Segundo o Ministério da Saúde, são frequentes os sinais de tristeza, humor deprimido e depressão em pessoas vivendo com HIV, e outros sentimentos intensificam esta patologia. O medo de morrer, baixa autoestima, perda de prazer, o isolamento e a falta de apoio familiar. O preconceito, pensamentos de morte e ideação suicida. O transtorno de ansiedade também é uma patologia presente em pacientes com HIV, por estar associado a situações que envolvem sensação de ameaça, medo, situações essas de risco eminente, diante de uma doença grave, podendo evoluir para transtornos ansiosos, como pânico, fobias, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos de estresse pós-traumático e ansiedade generalizada, de acordo com a evolução e persistência dos sintomas. Diante das rápidas e intensas transformações sociais, o conceito de qualidade de vida se faz necessário, de acordo com a compreensão humana do sujeito. A Organização Mundial de Saúde define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores, nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, essa introdução que eu fiz assim, relacionada ao diagnóstico, né, e aos transtornos mais recorrentes assim, em relação a quem tem o diagnóstico de HIV. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do objetivo geral, né, da minha pesquisa, que é avaliar essa questão dos parâmetros de ansiedade, depressão e qualidade de vida dos pacientes com HIV, aqui no município de Criciúma. E se justifica também esse meu tema de pesquisa em relação aos aspectos sociais, culturais e estigmas, né, que a pessoa com HIV ela enfrenta no início do diagnóstico, que faz necessário, né, a realização de estudos para avaliar e acompanhar as demandas relacionadas ao subjetivo e à saúde mental do sujeito, na qual auxilie na criação de ferramentas de intervenção, promoção da saúde e bem-estar. E aí, como eu falei também, falar um pouco sobre como que funciona, né, o serviço aqui de Criciúma, né, que a gente tem o programa de DST-AIDS aqui do município, que é o PANDA, é um programa de vigilância às DSTs, e aqui a gente tem a questão dos testes rápidos, né, do aconselhamento antes e após o teste, a gente faz um acolhimento desse paciente, tanto quando ele passa para a testagem e depois, né, se a pessoa ela sai do CTA com o diagnóstico, né, a gente acolhe essa pessoa, a gente faz a gente abre um prontuário, a gente explica todas as questões relacionadas com a doença, né, quais as formas de autocuidado, o que ela pode estar realizando, e a gente procura sempre deixar essa pessoa que ela saia do serviço tranquilo e para que ela também volte, né? A gente tenta passar a maior segurança em relação a isso. E aqui no PANDA, além da testagem, né, de testes rápidos para sífilis, hepatite e HIV, a gente também tem as consultas com os infectologistas, que eles atendem, a gente tem 3 infectologistas que atendem adultos e uma infectopediatra, que ela atende a questão de sífilis congênita, e alguns casos de sífilis, outros de toxoplasmose, depende do caso, né? Aí eles atendem também. Ali os nossos infectologistas, eles atendem os casos de HIV, violência sexual, né? Qualquer tipo de violência, assim, que a pessoa ela seja exposta, eles também atendem. A gente também tem atendimento a gente tem psicólogo né, no programa, que também, além de passar por todo esse processo, né, a pessoa passou pelo acolhimento no CTA, fez o teste rápido, ela passou pelo ambulatório, pelo pessoal da enfermagem. Aí, mesmo assim, se a pessoa ainda ela tiver alguma dúvida, né, ela ainda não estiver se sentindo bem, ela ainda pode passar com acolhimento com o psicólogo. Então, é bem bacana, assim, a gente tem a farmácia, e também a gente tem 2 farmacêuticas, né? Uma é a nossa residente,
E também na farmácia ele passa por outro processo de também de acolhimento, que é onde é explicado toda a questão da medicação, né? Toda a questão de contraindicação, a questão de quais que são os efeitos colaterais. Então, tudo é explicado. A pessoa ela sai de lá já tendo, já tendo assim, todo esse suporte, né? Até para caso ela vá ficar na rede, né? Porque hoje, os casos de HIV, quando a pessoa ela faz o teste rápido na unidade, ela é positiva na unidade, esse paciente, ele até o momento, ele é um paciente que vai ser atendido e acompanhado pela unidade. Só que daí, quando é coletado o exame confirmatório, né, que é o exame de carga viral para ver a quantidade de vírus, e o CD4, né, que é para ver como que está a imunidade desse paciente, se o CD4 dele vier abaixo de 350, esse paciente ele vai ser acompanhado pela gente, porque ele é um paciente que ele já tem a AIDS, né? Então, ele precisa ser acompanhado mais de perto, né? Até para a gente poder passar ele por uma consulta com o infectologista para ver qual que vai ser a melhor escolha de tratamento. Para ver também essa questão de aceitação. Eu acho que eu falei. E a gente tem também uma assistente social. Então, a gente tem uma equipe multi, assim, bem boa em relação ao serviço e acaba que sempre tem também bastante gente, assim, das unidades, né, que acabam ligando pra gente, indo lá para saber como que funciona, né? Tem muita gente que tem dúvida em relação à questão da notificação dos casos de sífilis, HIV, até porque tem casos que não são muito frequentes, né, ser feita essa notificação. Aí eu tenho até eu até coloquei uma aqui. Aí aqui eu tenho uma notificação, né, do Sinan, só que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque eu não consigo colocá-la num formato muito bom, mas ela é de extrema importância, assim, para a gente no serviço, para a gente poder ter esse número, né, desse cadastro desse paciente, e também é importante que seja preenchida todas as informações corretamente. Aqui não vai. Aí, e tem outra coisa também em relação às gestantes, né? Porque muitas vezes na unidade de saúde acaba a mulher no pré-natal, ela fazendo o teste rápido, tanto no primeiro e no terceiro trimestre da gestação, e aí dá positivo. Já teve casos de falso positivo, né? Mas é também a gente que acompanha a gestante. Só que quando a gestante ela vai fazer o pré-natal, também precisa notificar, né? Precisa fazer essa notificação da gestante com HIV. E aí isso a gente vai acompanhar também no decorrer da gestação, tanto na questão do pré-natal quanto do parto, né? Que a gente está sempre em contato com os hospitais para saber se teve alguma se essa mãe, né, ela fez o tratamento correto e qual que vai ser a profilaxia, né, que vai ser utilizada. Então, a gente acompanha também essa gestante. E outra coisa também que também tem bastante, o pessoal tem bastante dúvida, é em relação quando você faz o teste rápido na unidade de saúde e você precisa preencher um formulário, né, que é o formulário de requisição para a pessoa ela fazer o exame de CD4 e carga viral. Esse exame também, quem faz o teste rápido e ele dá positivo, né, tanto o teste 1 e o teste 2, ele é encaminhado, esse paciente ele é encaminhado para a gente para poder fazer esse exame. E aí ele manda junto essa notificação de carga viral e CD4, que também são dois formulários diferentes. Não sei se eu também vou conseguir mostrar, porque ele ficou numa qualidade bem ruim.
vocês não vão conseguir ver, mas esses são os 2 formulários, né, que a gente emite para poder fazer o teste de confirmatório, né, para ver a quantidade de vírus e também a questão da imunidade desse paciente. Aí eu não sei se vocês têm alguma dúvida, assim, relacionada ao serviço, né, sobre o que... Porque até já conversei, acho que com a Bruna, né, esses tempos que ela tava com algumas dúvidas, assim, relacionadas a alguns pacientes que às vezes eles descobrem, né, no hospital, eles internam por alguma doença, por algum outro tipo de doença, né, e acabam descobrindo lá no hospital. Aí esse paciente, né, quando ele recebe alta, ele vai para a unidade de saúde, e aí quem acompanha é o enfermeiro de lá. Aí muitas vezes fica nessa questão da dúvida, né, de como que vai abordar esse paciente, se esse paciente ele vai continuar sendo acompanhado pela unidade, ele vai, mas se esse tratamento, né, onde ele vai fazer. Mas geralmente os casos assim que saem do hospital, esses casos já são acompanhados pela gente, porque desde quando o paciente está no hospital, ele deu positivo, a gente já recebe essa notificação e a gente já faz o exame confirmatório para ver a carga viral e a imunidade dele. Ô, Andressa, eu tenho 2 perguntas nesse sentido que tu colocou. Uma, eu vi que o serviço conta com uma equipe multiprofissional bem importante, né, inclusive com assistente social, mas existe a discussão de caso, construção de PTS aí no serviço, ou não? E a outra pergunta como que funciona o acompanhamento com os familiares dos usuários, pessoas que recebem diagnóstico de HIV ou AIDS? E também como se positivar na unidade, vai fazer o CD4, a carga viral aí com vocês, mas vai continuar o tratamento na unidade, certo? Eu queria saber um pouquinho como é que funciona essa interação entre o serviço e as unidades básicas. Quando a unidade básica tem alguma dúvida, alguma coisa, como é que funciona essa interação entre vocês? Então, a questão da equipe multiprofissional, assim, é bem bacana, porque toda a equipe, assim, é bastante unida, e quando o assunto é o paciente, ninguém mede esforços para estar fazendo o que é o melhor para ele, né? Tanto nessa questão, assim, da pandemia, logo no início foi proibida essa questão de visita domiciliar, né? Mas teve casos que a gente não teve como não ir até a casa desse paciente, né? Porque ele estava se colocando em risco, e a gente foi atrás dele, assim. Então, toda a equipe, ela se implica, né? Se o paciente disser assim, eu não vou ir hoje coletar porque eu não tenho como ir. Eu não tenho ônibus, eu não tenho dinheiro para passagem. A gente dá um jeito, ou a gente liga para a unidade, pede para coletar na unidade, ou a gente pede para o nosso motorista ir levar alguém lá do ambulatório, quando é algum paciente acamado, a gente vai até a casa desse paciente, a gente coleta esse exame e a gente faz, sabe? A gente não deixa esse paciente desassistido. Essa questão do PTS, esse ano foi bem complicado, né? Porque eu entrei no serviço em fevereiro e logo quando a gente estava começando, assim, toda sexta-feira a gente tem reunião de equipe e a gente faz a discussão dos casos, só que às vezes não é só na reunião de equipe, né? Às vezes também no corredor a gente acaba se reunindo também com os médicos, que eles são bastante implicados, assim, eles discutem cada caso, assim, com a gente. Às vezes até mesmo no consultório a gente vai atrás. E só na sexta-feira, assim, que é só... Toda a equipe participa, menos os médicos, porque no horário que a gente está em reunião, eles não estão no serviço. Então, eles acabam não participando dessa reunião e discussão de PTS. Só que a gente só retomou as reuniões semana passada. A gente teve reunião, porque daí, por conta da pandemia, não podia aglomerar o pessoal, e lá no Panda a estrutura, ela não é muito grande, assim, para colocar uma equipe grande, assim, tudo no mesmo lugar. Então, acabou que a gente não conseguiu fazer mais as reuniões, assim, com toda a equipe. Só que toda a equipe, assim, desde a recepção até as meninas que trabalham na higienização, todas elas são implicadas, assim, em relação a prestar o melhor atendimento.
tanto que tantos pacientes que são atendidos lá, eles falam que lá é o lugar que eles se sentem melhor, assim, em questão do atendimento. Porque o que acontece? Na unidade de saúde, muitas vezes, o próprio profissional, né, o enfermeiro, que acaba sobrando isso para ele, tá sempre sobrecarregado, né, com a questão das demandas que tem várias, né, e acaba que também não consegue estar dando uma atenção especial só para a questão do paciente com HIV, tanto que eles chegam lá com muitas dúvidas, né, alguns chegam lá achando que vão morrer, outros eles vão lá porque eles acham que é só para fazer um teste confirmatório, só que na unidade de saúde é feito 2 testes, né? Tanto o teste 1, se ele dá positivo, tu vai fazer o segundo teste para confirmar. Ele já é o confirmatório. A gente faz o exame lá para ver a quantidade de carga viral. Tanto que a gente explica, né? E aí, às vezes, a gente pergunta e fala, não me explicaram nada disso. Eu não sabia disso, eu achava que era só para ver se eu tinha mesmo, não para fazer o tratamento. Tanto que a gente explica, né, dessa questão do tratamento, que quando ele inicia com o uso do antirretroviral, ele consegue, né, fazendo o acompanhamento correto, em até 2 meses ficar com a carga viral não detectada. E também aumentar a questão da imunidade. E quando o paciente está com a carga viral não detectada, as chances dele transmitir são bem menores, né, quase nula, para não se dizer isso. Só que a gente reforça muito a questão da prevenção, né, da questão do uso do preservativo. Só que ainda é um pouco difícil, assim, com alguns pacientes, porque alguns, no início, assim, eles entendem, outros têm realmente essa questão da negação, eles fogem, e são esses que a gente mais vai atrás, né? A gente tenta, de tudo quanto é forma, fazer com que esse paciente, ele queira fazer o tratamento, né? Alguns, a gente vai lutando, tentando convencer daqui e dali, a gente vai atrás, faz visita, chama, aí eles voltam, aí do nada eles somem. Aí depois, quando a gente vai atrás, do nada eles resolvem voltar. Daí eles voltam, a gente começa toda a questão de novo, né? De conversar, de auxiliar. Tanto que até eu já iniciei a minha pesquisa, né? E vários pacientes, assim, eles relataram nessa questão da negação no início do tratamento, por não aceitar, né? Muitas vezes, alguns casos, digamos assim, de criança, né? Porque a criança, geralmente, quando é transmissão vertical, a criança também, ela não consegue aceitar, né? E tem em alguns casos, né, porque tem alguns pais que eles conseguem falar abertamente sobre isso, outros não. Tanto que quando a criança, ela começa ali a entrar na adolescência, se a mãe ou o pai não contou, a gente começa todo um trabalho psicológico para que essa mãe, ela possa contar, né, para essa criança, porque ela também possa se preparar, né, ela também possa se cuidar, ela também possa se proteger, e ela também entenda por que ela faz o tratamento, por que ela toma aquela medicação todos os dias. Aí é todo um trabalho que leva um certo tempo, né, mas que a gente consegue ir adaptando. Andressa, Oi. Eu gostaria de fazer umas 2 considerações, assim. Primeiro, te parabenizar muito pela apresentação e te parabenizar pelo teu envolvimento nesse serviço, nessa atenção, nessa equipe, entendeu? Assim, porque a tua fala é de um profissional da equipe, e isso é muito bom quando a gente consegue atingir na residência esse local, assim, que na verdade é o objetivo da residência, né? Vocês são profissionais e vocês estão num programa de residência que prima para unir a teoria e a prática, vocês estão nos serviços no dia a dia, e eu te vejo muito inserida nessa equipe. A tua fala é de alguém que está muito inserida na equipe, então, parabéns, eu acho que é isso aí mesmo que a residência busca, né? E depois, também fazer uma consideração a partir da tua fala, desse segmento do cuidado, né, que vocês, pela tua exposição, a gente percebe que vocês conseguem fazer lá no Panda, que é quando tu diz, se o paciente não vem, a gente vai atrás. Se ele diz que naquele dia não pode, a gente dá um jeito. Quando ele chega lá, ele diz que é o melhor lugar, que é onde ele se sente melhor. Então, são falas que dentro de uma política de humanização fazem muito sentido, né, Ana? São falas que deveriam ser transversais a todos os serviços, né?
E aí, essas questões dos programas, que também é outra questão que a gente poderia discutir, é o programa de tuberculose, é o programa de HIV. Eu estava conversando com o Paulo essa semana, ele esteve lá no plano, a gente estava discutindo isso. Essas questões dos programas, a gente tem, né, questões assim de, como que eu vou dizer, de reflexões, de críticas mesmo em relação a isso, mas a gente também percebe que cria um local onde fica diferenciado, né? Ao mesmo tempo que cria caixinhas, também cria pontos de apoio muito importantes. Então, me fez, assim, refletir muito em relação a muitas coisas que tu falasse nesse sentido, assim. Além de tudo relacionado à doença, claro, e à condição em que eles vivem, né? Mas essas questões, assim, me chamaram muita atenção, que eu acho que são reflexões muito importantes de vocês fazerem durante a residência. Perfeito, Iona. Eu acho que trouxesse bem, assim, esse aspecto, né, do envolvimento da Andresa nesse serviço. Ela se apaixonou realmente. A Andresa tem isso, né? Ela ficou um ano ali no acolher da Unesc e também tinha essa paixão, ela se apaixonou pelo serviço e também entrou de cabeça e muito profissionalmente, assim, no serviço, né? Então, ela tem esse envolvimento realmente, ela assume esse papel, né? E isso é bastante gratificante para a gente em ver esse amadurecimento, né, da profissional. E eu também concordo com o que tu dizes, né, desse lugar específico para atendimento dessas situações, não como uma caixinha, mas como um lugar mesmo de acolhimento e onde as pessoas se sentem bem indo, né, e se sentem participando desse processo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, quando a Andresa colocou sobre as reuniões, né, que eu achei muito importante uma fala dela, que ela diz assim, né, agora a gente não consegue reunir toda a equipe, mas a gente faz. E às vezes a gente se reúne no corredor. E às vezes a gente conversa com o médico no corredor. Então, essa coisa de que, assim, como é possível achar formas de fazer diferente daquelas impostas e postas, né? A reunião, ela pode acontecer. Se o profissional, ele quer que aconteça, ele vai dar um jeito de conversar com o outro, de trocar as informações e de trocar o conhecimento, né? Não precisa esperar um horário determinado, um dia determinado, fechar a unidade para acontecer a reunião. Não, ela pode acontecer em diversos espaços, em diversos momentos. O importante é reunir com o profissional e trocar essas experiências e esses conhecimentos. Eu acho que isso é fundamental, para que a gente não se apegue só àquelas coisas formatadas, né? A reunião, então, é toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, a gente vai fechar a unidade, vai se reunir. Não, a reunião ela pode acontecer em outros momentos. O importante é que a gente discuta, reflita sobre aquilo que está acontecendo com os nossos pacientes. Perfeito, Andressa. O que a Iona falou ali, né, realmente, que a Ana também, ela conseguiu traduzir perfeitamente, né. Eu acho que eu nunca me senti tão em casa, assim, tão profissional como eu me sinto lá, assim, toda a equipe, eles valorizam, né, e eles também, como posso dizer, eles implicam isso, né, na questão desde o primeiro dia que eu estive lá, eles me deixaram totalmente à vontade para poder tomar todas as decisões, assim, que eu achasse correto, de acordo com o tratamento, né, no acolhimento do paciente. Se eu achar necessário o paciente, eu analisei o exame dele, eu achei necessário que ele precisa de uma consulta, eu tenho toda a liberdade de encaixar ele numa consulta, porque os médicos, eles são super flexíveis, assim, ó, se tem um paciente que ele realmente está precisando, ele tá com algum problema e ele precisa de uma consulta. Não tem mais vaga na agenda. Eu posso chegar lá, bater na sala do médico e perguntar se ele atende, e na maioria das vezes a resposta é sim, e eles atendem super numa boa, assim, a gente consegue ter toda essa troca. Então, acho que eu nunca me senti tão em casa exatamente por ter essa troca, né, com todos os profissionais. Até mesmo com
com a questão dos médicos, né? Que às vezes é o que é mais difícil tu ter essa troca, né? Eles discutem todos os casos com a gente, eles vão lá no ambulatório, então a equipe é bastante unida, então eu me senti realmente bem parte da equipe. A questão ali que eu falei, né, dos pacientes, eles dizerem que é o melhor lugar, eles se sentem melhores, acolhidos, né? Eles falam na questão do... Também eu achava que o paciente, ele não... Eu também achava que, digamos assim, eu achava que ele se sentiria com um certo estigma, né? Porque a maioria deles, assim, alguns relatam que não gostam de ir até o serviço, né? Porque acaba meio que caracterizando. Aí eu achava que o pessoal indo para a unidade de saúde ia também sair um pouco dessa questão do estigma. E aí quando eu pergunto, né? Ah, tu queres fazer o acompanhamento na tua unidade de saúde? Tu quer pegar questão lá? Eles dizem não, que eles preferem ser atendidos lá no programa. Então, a gente acaba criando essa questão de vínculo. E o vínculo é tão grande que eles sabem o nome de todo mundo, né? No início, assim, eles tinham meio que um certo receio comigo, aí agora eles também já começam a me procurar, né? Eles já ligam para ela querendo falar comigo, já entram lá no ambulatório e já sabem o meu nome, então a gente acaba criando, assim, essa relação também com os pacientes, né? Que é o que eu também mais gosto, assim, me chama a atenção do serviço. Só te elogiar mesmo por tudo isso, e essa tua fala, eu não posso deixar de falar uma outra questão que às vezes a enfermagem, nós enfermeiros e enfermeiras, muitas vezes falamos que não somos valorizados, né? E eu bato na tecla que às vezes a valorização que a gente busca é uma valorização que ela vem após as pessoas conhecerem e saberem que a gente existe, que ela não tem como ela vir antes, né, não está posta, ela não está posta. Então, se tu chegas numa equipe e começa a atender os pacientes e tu estás lá há menos de um ano, certo? Tu entrou nesse momento também de pandemia, onde fica um pouco mais difícil a relação, e os pacientes já estão procurando por ti, olha, parabéns, sabe? Parabéns, porque é a partir daí que a gente trabalha, e a partir daí, sim, a gente começa a falar em reconhecimento, em valorização, mas primeiro a gente tem que mostrar trabalho, não tem como a gente querer uma valorização sem mostrar trabalho. Algumas profissões têm isso, são poucas, são raras, são exceções, essas é que são exceções, todas as demais precisam mostrar trabalho para depois ser valorizados, né, e reconhecidos. E a pandemia também, ela acabou por fortalecer, né, essa questão do vínculo com a equipe, porque eu não parei de trabalhar, eu trabalhei desde o início da pandemia, de segunda a sexta, eu faço as minhas 40 horas no serviço. Então, é uma das coisas que também ajudou a fortalecer nessa questão do vínculo com a equipe e também com os pacientes. A questão também ali que eu estava dizendo agora esqueci o que eu ia falar. Pode falar. Então, deixa eu falar. Que essa é uma coisa bem interessante, Ana, foi assim, que no momento que iniciou a pandemia, de que todo mundo se apavorou e quis ficar em casa e quis se recolher, a Andresa brigou para estar no serviço, porque entendeu que naquele momento o serviço precisava muito dela. Então, foi muito bacana, assim, sabe? A gente discutir isso, inclusive na residência, né? Assim, a vontade de ela estar ali, porque se sentia importante, colaborativa, imprescindível para a equipe naquele momento. Então, assim, é um empoderamento que não é qualquer um que tem, né? E eu também, só um pouquinho, Andresa, eu queria que tu falasse um pouquinho também para todo mundo, da experiência que tu tivesse também com aqueles pacientes que tentaram suicídio, com o acolhimento da equipe com os familiares. Como é que foi isso? Né? Porque tu teve uma vivência, né? Eu não sei se a pessoa chegou a cometer o suicídio ou se foi só tentativa, mas a preocupação em estar acolhendo o sofrimento da família. Então, a gente teve casos de o filho de um paciente nosso, né, ele se suicidou, só que esse filho, ele era o que acompanhava o pai no tratamento,
E até a gente ficou muito abalado, assim, a equipe, quando porque ele tinha ido umas 2 semanas antes, ele tinha ido com o pai lá na consulta, a gente conversou tudo, e em nenhum momento a gente notou que esse menino, ele estava precisando de ajuda, né? Porque talvez ele também não expôs isso, e 2 semanas depois a gente ficou sabendo que ele se suicidou e foi uma overdose. Então a gente ficou assim bem chocado, né, em relação a isso. E a gente também buscou, né, os familiares, a gente foi atrás do nosso paciente, tudo, tentar ver, né, o que a gente poderia fazer, mesmo assim, a gente sabendo da história, né, em relação ao menino, a questão da mãe, né, ter toda a questão do abandono, de ser usuária de droga. Então teve uma série de fatores, né, que talvez às vezes a gente está tão implicado também no paciente, a gente não olha ao redor, né, que também as pessoas também estão precisando de cuidado. Teve um outro caso de uma paciente, né, que ela nos ligou, foi no mês passado, ela nos ligou e ela disse que ia se matar. Ela ligou chorando para lá, e aí eu estava sozinha até no ambulatório, aí eu passei para a Patrícia, a coordenadora, eu falei assim, Patrícia, tu acolhe essa usuária. Ela falou assim, tá, eu vou pedir para ela vir para cá. Aí a gente ligou, né, ficou conversando com ela por telefone, e ela pegou e foi o nosso motorista foi até a unidade de saúde, a gente pediu para ela ir até a unidade de saúde, o nosso motorista foi lá, buscou ela, levou até o Panda, a gente acolheu ela, a gente conversou com ela, e a gente fez toda uma questão de mediação. E nessa conversa a gente notou que ela não tinha condições de ir também para casa, né? A gente pegou e ligou, fez contato com o CAPS, agendou um acolhimento, ela foi para o CAPS, foi acolhida lá, passou pela consulta com o psiquiatra, né? Ela foi medicada e ela só foi liberada porque ela só tinha ela tinha um filho, e esse filho de 16 anos que morava com ela. A gente ficou um pouco sensibilizado, né, de deixar essa paciente ela ir sozinha para casa, porque ela estava realmente decidida, né, a fazer aquilo, e ela estava sem o uso da medicação dela. Ela veio de outro estado e tudo mais. E em relação à pandemia, ela estava bem abalada. Aí a gente também conseguiu acolher ela, mediar com outro serviço. Ela foi para o CAPS. No CAPS, ela tinha indicação de acolhimento noturno, né, de ficar no leito, só que ela, por ter esse filho de 16 anos, ela optou por ir para casa. E mesmo assim, no outro dia, a gente seguiu em contato com ela, a gente agendou exame de carga viral, CD4, a gente foi lá também, buscou ela para fazer esse exame, e hoje ela tá bem assim. Então, são pequenas coisas que a gente também consegue tá articulando, né, com os outros serviços. E o que eu ia dizer, né, que eu tinha esquecido aquela hora, é em relação a essa questão do matriciamento, né, que o Diego tinha falado, essa questão da nossa relação com os outros serviços, né, com a rede de atenção primária. A gente tem um vínculo, assim, muito bacana com todos os profissionais, assim, da rede. A gente tem esse contato, né, tanto ali para os serviços de especialidades, setor de tuberculose, de hepatite, as unidades básicas, os outros serviços que funcionam ali no mesmo prédio das especialidades, a gente tem uma comunicação assim bem bacana. Toda vez que a gente precisa, a gente liga para a unidade, a gente conversa com o enfermeiro, ou ele liga para a gente. Tem casos até mesmo que o médico ele fica em dúvida. A maioria deles tem dúvida quando o paciente fica na unidade sobre o que ele vai prescrever, né? Aí eles ficam nessa dúvida, o que eles têm que fazer, eles ligam para a gente conversa. Então a gente tem essa troca. E toda vez que a gente precisa também, se o paciente ele não consegue ir até o serviço e precisa fazer uma coleta, a gente contacta a unidade de saúde, o enfermeiro ou o técnico vai lá na casa desse paciente, ou coleta desse paciente lá na unidade, e o nosso motorista vai lá buscar. Então a gente tem uma parceria assim bem legal assim com todos os serviços. Eu acredito ser um serviço que é bem articulado com toda a rede, na minha visão. Tanto também dos CAPs, né? Nos CAPs a gente também tem toda essa questão de contato. Toda vez que eu ligo para lá, toda vez que a equipe liga para lá, a gente consegue trocar. Se tem um paciente que a gente não encontra ele não está aparecendo, a gente liga para a unidade, pede para
pergunta para a enfermeira, né, para a gente comentar de saúde, se esse paciente ele ainda mora lá. Aí a gente tenta sondar para ver onde ele está. Se a gente encontra, a gente vai fazer visita domiciliar. Se não, a gente pede para a unidade entrar em contato. Então, tem uma comunicação bem bacana, assim. Perguntas, meninas? Eu e a Ana ao mesmo tempo. Colegas enfermeiros, considerações, dúvidas, sugestões, perguntas? Daniela, Gabi, Fran, Helena, é a Renata, Bruna, Juliana, Josi. Quem mais está por aí? Deixa eu ver. A Bruna, a gente troca bastante figurinha. É? Você tem algo, então? Não, a Bruna, ela se implica bastante, assim, com os pacientes. Toda vez que tem algum caso que ela não sabe, ela liga para lá, a gente conversa, e é bem bacana, assim. Que bom. Os demais colegas podem também, né? Não, qualquer dúvida. É porque a maioria dos enfermeiros, né, quando passa para fazer a capacitação dos testes rápidos, acaba passando lá no Panda. Todos os enfermeiros novos das unidades, eles passam lá para fazer. E aí a gente já explica, né, como funciona todas as outras partes dos outros serviços ali dentro. Daí a gente explica essa questão da notificação, essa questão de preenchimento de formulário. Então é bem legal. A outra coisa que eu não falei, a nossa relação é bem bacana com o presídio e as penitenciárias. A gente também consegue ter um vínculo assim, bem forte, né, com esse serviço também. E esses pacientes também são atendidos lá com a gente. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Achei bem interessante. Eu não estou em casa, na verdade, ainda. Mas achei bem interessante, até porque esse teste rápido, às vezes as pessoas com alguma doença, aí vão, às vezes, na unidade de saúde, que são as mesmas pessoas que convivem, né, no bairro, e às vezes ficam com medo de falar, ou vergonha, sabe? É muito bom que tenha um programa especializado nisso, com esse acolhimento que eles gostam tanto, sabe? Eu ainda não fiz estágio lá, nem nada, mas eu gostei bastante da sua fala, parabéns. Obrigada. Fico bem feliz com isso, com essa aceitação do paciente e tudo mais. Parabéns. Obrigada. Realmente é um serviço assim que na graduação a gente não tem um contato muito forte, porque a gente só conhece, né, faz visitação no serviço, mas ele tem abrange assim uma questão, uma visão tão ampla assim do que é ser enfermeiro, né? Porque lá a gente faz a questão da parte assistencial, só que a gente não faz só o assistencial, né? Porque a gente faz coleta de sangue, a gente faz alguns outros exames, a gente coleta VD, a gente avalia lesão, né? Porque às vezes o paciente fez um teste rápido, ele dá negativo, só que ele tá cheio de lesão. Aí o que eu vou fazer com esse paciente, né? Eu vou mandar ele de volta, se ele também não sabe, ele tá com dúvida, ele tá com medo. Aí a gente coleta um VD, aí a gente explica, né? A gente faz toda essa questão de avaliação e de acolhimento. Então, eles se sentem bem acolhidos, pelo que eu percebo, assim, na fala. Isso é saúde mental. Sim, e no início eu tinha um pouco de receio, né, de ficar só na parte mais assistencial, né, na parte de coleta, e não é só isso, né, a gente tem a parte burocrática, né, porque tu tem que fazer solicitação de exame, tem que fazer solicitação daquilo, disso, tu tens que acolher o paciente, tu tem que evoluir prontuário, então é tudo uma questão de que tu consegue sentir o que é ser enfermeiro de forma geral, né. Não integral, só, né? De forma integral. Antes, a gente realizava preventivo lá. Hoje não é mais realizado. Porque a gente antes também tinha uma ginecologista que atendia os nossos pacientes. Hoje não tem. Hoje os nossos médicos lá, eles têm que fazer encaminhamento para essa paciente ela poder ser atendida pela especialidade.
E até porque, né, Andresa, quando a gente pensa assim, é um serviço especializado, mas, de qualquer forma, essa usuária, ela pertence a uma comunidade, a um território, né? Então, esses cuidados básicos, eles preferencialmente devem continuar sendo feitos pela atenção básica, porque a atenção básica não pode perder o contato com esse usuário, né? Pelo fato de estar sendo acompanhada também num serviço especializado, mas também é responsabilidade da atenção básica ter esse usuário no seu cotidiano ali de assistência, né, assistencial. Sim, é porque uma das preocupações, né, principalmente em mulheres, né, uma das doenças oportunistas é o câncer de colo de útero, que é o mais frequente, assim, em relação a esses atendimentos. E aí era uma das questões que a gente, por isso que a gente também tinha, né, no caso tinha esse profissional para poder também atender essas demandas, mas foi bem como a Ana falou, né, é uma demanda que ela precisa ser atendida pelo todo, né, pela unidade de saúde, que também vai atender todas essas demandas do paciente. Um minutinho que desligaram a minha luz aqui. Vou aproveitar esse minutinho para vocês, se vocês têm aula na segunda-feira à noite, dia 5. Deu, gente. Eu quero fazer um convite para vocês. Oi, Ana. R2, não. R2 é pela manhã uma crise e a tutoria ela é individual, tem 15 minutos cada um, 5 minutos, alguma coisa assim. Não temos esse dia 5. É que horário, Iona, que eu não... Dia 5 não temos aula, algumas pessoas colocaram ali que sim, né? Eu acho que o R1 talvez tenha o R2, então, no dia 5, deixa eu só interromper um instantinho, Andressa, no dia 5 eu vou receber, virtualmente, né, uma enfermeira da oncologia do Hospital São José de Joinville, ela até participou da nossa semana de enfermagem, ela falou sobre o cuidado de enfermagem ao paciente oncológico, e na segunda-feira, dia 5, ela vai falar sobre registro de enfermagem, e eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. Então, os R2, pelo que eu estou percebendo, não tem, e os R1 tem aula. Depois, aí, se alguém puder falar comigo no privado, dizer de quem é a aula, qual o horário, para ver se a gente consegue ajustar para vocês participarem pelo menos um pouco, tá? É um convite que eu gostaria de fazer para vocês. Isso, às 19h30 vai ser. A gente tem às aula no 19h30. seminário da residência, mas eu acho que dá para também estar conversando com o pessoal, para a gente estar participando também dessa atividade. Então tá. O seminário é com quem, Andressa? É que cada semana é com um tutor e um residente diferente. Semana que vem eu não lembro. Tá. Tá. Não, depois vocês deem uma olhada, então, qual é a atividade que vocês têm, para ver se não todos, talvez, bom seria todos, já que ela vai falar especificamente de registro de enfermagem, né? Mas aí eu posso também ajudar a fazer essa conversa com quem está responsável pelo seminário, enfim, para que vocês consigam participar, tá? É com a Tere às 20 horas. Então a gente pode convidar, inclusive, a Tere. Então, se é com a Tere às 20, de repente a gente pode convidar a Tere, né, para essa atividade. Certo? Certo. Muito obrigada. Desculpa a interrupção, hein? Não, pessoal, tiver alguma consideração, senão a gente já vai encaminhando, né, Diego? Porque daí a gente já tem aí quase 1 hora, vamos aguardar, ver se alguém faz mais alguma consideração. Eu posso falar alguma coisa.
Mas Fala, Juliana. eu não vi toda a apresentação, eu cheguei atrasada, estava na unidade, mas é um assunto que me chama bastante atenção. Até há uns 15 dias a gente está dando suporte para uma senhora que veio de fora e ela recém descobriu que o esposo é soro positivo e não sei, ela não sabia, né? Então a gente está dando todo aquele suporte para a família, tanto para ela quanto para o esposo. Mas eu achei interessante essa capacitação. Eu atendi essa senhora hoje. Tu atendeu? Tu tá no... Mas no Cristo Redentor, isso mesmo. Eu atendi ela hoje. E eu só queria saber da capacitação, não sei se um dia eu for lá, tu consegue me mostrar como é que funcionam os testes, porque o que acontece? Eu atendi juntamente com a enfermeira, né? Até porque tem que fazer a primeira coleta do teste rápido, depois confirmar com a segunda, depois encaminhar, né? Sim. Eu queria ver se, de repente, eu tivesse um tempinho, se eu fosse um dia que tu tivesse lá, para te me mostrar todas as orientações dessa parte de coleta, de o que é feito mesmo ali, né? Porque eu fiz o atendimento, mas é bem completo, tem que ser bem completo, né? Sim. Faz as coletas, encaminha para vocês, é coletado alguns testes, depois volta para a unidade, passa pelo médico da unidade, né? Isso mesmo. Então, eu queria ver se tu tivesse um tempinho assim para me mostrar essas orientações. A questão dos testes rápidos, você precisa se cadastrar no Telelab, fazer o curso, né? Que é um curso online. Aí depois que tu fizer o curso com certificados, tu vai lá para te fazer a capacitação, a parte prática. E daí tu vai realizar Como é que é o nome do curso? É Telelab, daí tá lá testes rápidos. Tá. Depois eu posso também pegar o link e passar ali para vocês no grupo, Tá. caso Então vocês tá. ainda não tenham realizado. Aí vocês fazem esse curso, aí vocês ligam para lá um dia que vocês consigam ir para fazer essa questão da prática, né? Para aprender como que coleta, qual a quantidade certa, o tempo certo, né? Que é extremamente importante, porque não é só tu furar o dedo da pessoa, colocar o sangue lá e colocar o reagente. Sim. É, justamente porque Porque o que acontece? Essa paciente me ligou desesperada e dizendo que precisava falar com o médico. Daí eu conversei com ela e disse, olha, por que tem que ser com o médico? Tu não quer vir hoje à tarde aqui, que eu tô o dia inteiro na unidade? A gente conversa, se for necessário eu te encaminho, senão a gente conversa. E dito e feito, era a respeito disso, de algumas informações que ela teve, e a gente começou a fazer os testes dali, só porque, tipo assim, eu não tenho experiência, né? E como é teste, reteste, eu fiz com a enfermeira da unidade, mas né, tipo, eu gosto desse assunto, querendo ou não, envolve a saúde mental do paciente, né? Então é bom a gente estar inteirado em tudo. Por isso que você falou na capacitação, e só vou conversar com ela para ver se eu consigo fazer. Tem essa capacitação. É o que acontece. Lá a gente tem o CTA. O CTA, ele fica... Tem 2 enfermeiras, né, que trabalham 6 horas, uma de manhã e outra à tarde. E aí, o dia que tu puder, tu pode ir lá, depois que tu fizer o curso, tu pode ir lá fazer a capacitação, a parte prática. Aí, nisso, tu vai passar pela questão quem faz a digitalização da sífilis, que daí a Fran vai te explicar como que faz a notificação, o que precisa conter. Aí tu vai passar pelo ambulatório, ou tu vai falar comigo, ou tu vai falar com a enfermeira Nicole, ou com as 2 técnicas de enfermagem que a gente tem lá. E daí elas vão te explicar também como que tu faz a notificação da HIV, a notificação de gestante, como que tu faz, tu preenche o formulário de CD4, carga viral, o que precisa ter ali, né? Daí esses formulários, sabe que essas notificações, elas são bem extensas de preencher e tem que ser tudo bem certinho, não pode ter rasura, tem que ser tudo bem certinho, né? Então, eu me interesso bastante nessa capacitação. Eu vou fazer esse mini curso aí e vou te procurar para a gente ver como é que faz para ter as orientações certinho. Marcar um dia, daí tu vai lá e a gente faz toda a capacitação. Tem uma coisa que eu não consegui ficar, né? Foi no CTA ainda, porque o ambulatório, ele tem uma demanda muito maior e eu ainda não consegui ficar um tempo, assim, no CTA. Eu particularmente, assim, só fiz o curso de capacitação e fiz ali um teste, né, supervisionando, mas eu não consegui ficar ali no CTA, né, só testando. Tanto que a gente é meio que dividido, assim, a questão dos setores, porque tem uma demanda muito grande. Mas é bem interessante, assim, você vai gostar.
Então tá, muito obrigada. Imagina. Importante essa iniciativa da Ju, porque nem sempre a gente pode oferecer tudo, né? Nem sempre a gente vai encontrar todas as respostas no curso que a gente está fazendo, enfim. Então, assim, a gente tem que ir atrás, tem que buscar novos conhecimentos para que a gente possa se municiar de instrumentos, né? Para dar conta da integralidade dos atendimentos que vão vir para a gente. Parabéns, Ju, é isso aí. Os demais também, né? Façam como a Juliana, ó. Se vocês ainda não fizeram teste rápido, já a capacitação, né? Já entra ali, eu também já entrei aqui, ó, é bem rápido. É bem fácil, só colocar no Google ali, já vem vários outros cursos que aí você já pode aproveitar. Já teve alguns residentes que passaram lá pelo Panda que já fizeram a capacitação. Eu já vi alguns colegas lá. Então, tem alguns que já fizeram, mas quem não fez ainda é bem interessante fazer, até para saber, né, essa questão que muitas vezes no teste rápido tem essa questão tipo de tempo. Cada teste ele tem um tempo, né, para reagir. Se for menos ou passado o tempo, ele também vai dar alteração. Então, é bem interessante. A forma que tem que ser encaminhado também, né? Também não adianta ir ali coletar o teste e não saber o que tu tem que fazer pelo paciente, né? Para onde que encaminhar, o que tem que fazer. Mas aqui, é bem importante. Eu vejo que a maioria dos profissionais, eles acabam se perdendo nessa questão, né? Tanto do papelado, assim, tipo de papel que tem que mandar. Sim. E acaba esquecendo, né? De como acolher esse paciente e explicar para ele, né? O que é a doença, quais que são, o que é o tratamento, o que pode acontecer. Sim. Então, é bastante interessante. Essa questão do aconselhamento antes do teste, né? Falar que existe, que é uma doença crônica, né? Que ainda não tem cura, mas tem tratamento e que a pessoa ela pode ter uma qualidade de vida boa e viver por bastante tempo sem nenhum problema, né? Assim como tem doenças relacionadas à questão da hipertensão e diabetes, o HIV, ele é uma doença parecida que também vai ter que fazer uso dessa medicação para poder ter essa qualidade de vida. Eu acho que essa tua fala ela é bem importante, porque hoje de manhã, por exemplo, eu fiz o teste de uma menina de 18 anos, que ela não tinha nem vida sexual ativa ainda, mas por conta de alguns problemas de saúde que ela está apresentando e não ter uma justificativa plausível, o médico solicitou esses testes, né? E eu acho que essa tua fala ela é muito importante, porque todas as vezes que eu vou fazer um teste, eu sempre falo, olha, ninguém quer que, né, positive um teste aqui, né? Ninguém quer, a gente espera ao máximo que as pessoas se cuidem a ponto de não positivar. Mas se por algum motivo algum desse teste vir a dar positivo, todos eles têm algum tipo de tratamento. Então não é nenhuma sentença. E eu acho que antes de iniciar o teste é realmente muito importante avisar isso, porque a pessoa vai fazer o teste e se por acaso positivo alguma coisa, ela já acha que é uma sentença de morte, né? Meu Deus, positivo é o fim do mundo para mim. Vai ser uma coisa, né, chata, porque é um tratamento longo, que, né, algumas coisas têm que ter um cuidado maior. Sim, mas não é o momento de ela ficar sabendo. O importante é ela saber que tem o tratamento e que vai ter uma assistência para isso. Mas sem a ideia de ficar assustando. Claro que a gente quer que ela se cuide para isso não vir a acontecer, mas acho que é muito importante. E também é muito importante uma dica para os colegas. Nunca deixa o paciente assim ficar olhando, esperando o resultado, porque eles veem aquele risquinho do controle e eles acham que aquilo ali é positivo. Então sempre pede para eles assim, olha, eu vou te explicar no final, eu vou te mostrar certinho o que significa cada coisa, mas eu peço que tu espere, porque às vezes pode ser que alguma coisa deu errado no teste, mas eu vou te explicar mesmo assim. Já aconteceu de teste não chegar até a linha de controle, já aconteceu
de o teste dar positivo para uma hepatite de um senhor de mais idade. Então, assim, a gente vai apanhando um pouco, mas a gente vai aprendendo também. Mas já é uma dica que eu gostaria que alguém tivesse me dado antes, assim. Não deixe o paciente ficar olhando, tranquiliza, diz que vai explicar, mas pede para ele aguardar, porque vai ser melhor para ele, que ele vai ficar um pouco mais tranquilo, e para a gente também. Sim, perfeito, Fran, o que tu falou. A questão realmente de tranquilizar o paciente, né, é o essencial, assim, no aconselhamento antes do teste, né, e após, mas também essa questão de focar, né, na questão do autocuidado, né, na prevenção, que é um dos papéis principais de quem está realizando os testes rápidos, né, e também enquanto enfermeiro. A gente poder falar sobre isso. Aí, outra coisa que eu esqueci de falar, que talvez, né, pode chegar, né, algum caso para vocês, digamos assim, uma pessoa, ela foi fazer o teste rápido na unidade de saúde porque ela teve uma exposição sexual, e ela não sabe, ela não conhece a pessoa, e ela não sabe se essa pessoa ela tem se essa pessoa ela tem HIV ou não. A gente tem uma medicação, né, a PrEP, que é a pós-exposição sexual, que ela pode ser administrada até 72 horas. Só que o que acontece? Se esse paciente ele for até o Panda, e tiver médico lá, esse paciente vai fazer o teste rápido e ele pode, se ele optar, né, porque a gente explica toda a questão de efeitos colaterais, né, que tem de fazer uso dessa medicação. A gente pergunta se a pessoa ela realmente não conhece a pessoa com quem ela se relacionou, para caso ela conhecer, ela possa levar essa pessoa para fazer o teste rápido, para também tranquilizar ela, né, para também não ter que expor ela ao uso de uma medicação. A gente tem essa opção. E caso não tenha, né, essa pessoa ela fez o teste rápido na unidade, a nossa referência para PEP é o 24 horas da Boa Vista. Então, se aparecer algum caso lá para vocês, digamos assim, de uma exposição sexual, a pessoa não sabe, ela está com medo, aí faz menos de 72 horas, encaminha ela para o 24 horas da Boa Vista para fazer o uso da profilaxia. A gente também trabalha, né, só que daí é só o Panda que faz, que é a PrEP, né, que é a pré-exposição sexual. Só que daí, para isso, tem que ter alguns critérios, né? A pessoa ela tem que estar exposta ao risco para ela poder fazer o uso dessa medicação. Então, daí também é outra questão que talvez eles possam perguntar para vocês e que é interessante saber. Eu descobri uma paciente com sífilis fazendo o teste do Covid. Ela foi fazer o teste do Covid, a gente foi coletar o teste do Covid dela e eu notei umas feridinhas na palma da mão dela. Daí eu perguntei para ela se ela tinha só na palma da mão. Ela falou assim, não, eu tenho no pé também. Daí eu já comecei a associar com a sífilis, né? E eu fiz o teste dela em sífilis e deu positivo. A gente já está tratando também. Ela já coletou o VD? Fez, a gente encaminhou tudo certinho. Pediu para fazer o exame, tudo certinho. A gente fez o teste rápido e depois pediu o VDRR, né? E aí a gente pediu para trazer o esposo dela também, fez a coleta nele, pediu o teste dele também. Mas eu digo assim, a gente tem que ter aquele olhar diferenciado, né? Ela podia chegar ali e a gente só coletar o teste do Covid e dispensar ela. E a gente conversando, né, escutando o paciente, a gente consegue diagnosticar outras coisas também. Sim, até porque a gente tem uma missão que é bem importante, né, que é essa questão de sensibilizar os nossos pacientes para a questão da prevenção, né, do uso de preservativo, porque o que mais cresce, né, aumenta todo dia, assim, o número de casos de pessoas com diagnóstico de HIV e sífilis, assim, tu pode ver, é um número, assim, absurdo, todo dia a gente recebe várias notificações, então, é um número que cresce bastante, a gente tem um papel bastante importante nessa questão, né, de sempre sensibilizar. Toda vez que o paciente ele vai para fazer o teste rápido, a gente sempre sensibilizar nessa questão de fazer o uso do preservativo, que é o único meio que a gente tem mais apropriado de impedir, né, essa contaminação, tanto de sífilis e também de HIV e outras doenças, né, sexualmente transmissíveis.
Mas, Andressa e colegas, eu percebo também que eu vou falar pela minha realidade, da unidade onde eu tô, que não é todo profissional que acaba. Eu não sei se gostar é a palavra correta, mas acaba assim, parece que não dando tanta importância, no sentido de que, e se expôs ao risco, então agora quer correr aqui e fazer o teste. Eu acho que, assim, pelo menos eu tento fazer assim, se a pessoa aparece ali, né, e tá pedindo para fazer o teste, porque por algum motivo se expôs, ou trocou de parceiro, e, né, querendo ou não, faz tempo que não faz o teste, ou nunca fez o teste, quer fazer, se eu tenho tempo, porque a gente sabe que final do dia, se vir a dar positivo, a gente tem toda uma papelada para ir atrás, então pode ser que não dê tempo. Mas eu acho que quando é o final da manhã, tu tem toda uma tarde para fazer isso, eu não vejo problema. Mas aconteceu, por exemplo, naquela semana da semana ali do seminário, esqueci o nome ali, o negócio da residência, o simpósio. Chegou uma paciente, era novinha, 21 anos. Ela disse que ela era casada e que ela terminou com o marido porque desconfiava que ele estava traindo ela. E, né, ele era o único parceiro e ela queria fazer um teste, porque ela não sabe dizer se ele realmente estava traindo, há quanto tempo estava acontecendo. E como eu iria participar do simpósio, eu acabei perguntando se eu poderia agendar para um daqueles dias. E eu tive que agendar o teste para a semana seguinte, que era quando eu ia estar na unidade para eu poder fazer. Porque acaba, assim, quando pode, vai deixando mais para frente, sabe? Claro que ali no caso dela, deu tudo negativo. Não teve uma exposição tão recente a ponto de fazer o uso ali dos medicamentos ou algo do tipo. Mas acho que às vezes falta um pouquinho disso, sabe? A gente não tem que julgar, não interessa quantos parceiros aquela pessoa teve, o real motivo às vezes ela não quer dizer. Já aconteceu de outra paciente, estava com sinais de Gardnerella, um assunto bem tranquilo e tal, e entre as orientações eu falei, olha, alguns sinais que podem, né, levar uma Gardnerella pode ser abaixo da imunidade, assim, bem tranquilo. Ela falou assim, ô moça, o que eu te falar aqui, ele fica entre a gente? É sigiloso? Eu falei, olha, qualquer coisa que tu me falar é entre profissional e paciente. E aí ela me contou que era soro positivo e estava com medo de, né, ter uma baixa ali da carga viral dela e poder estar passando alguma coisa pro parceiro. Então, às vezes eu fico pensando, tem muita coisa que aquele paciente às vezes não conta porque não confia. Então, a gente não tem que ficar julgando, supondo ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, às vezes falta um pouquinho daquela delicadeza em querer realmente ouvir o que aquela pessoa tem para falar. E eu acho que falta um pouco nisso em muitos profissionais. E não é só, porque está há muito tempo na profissão. Tem gente recém-formada que já é assim, sabe? Eu acho que falta um pouquinho dessa sensibilização na gente, enquanto classe, digamos assim. Sim, é bem isso mesmo, Fran. E a gente acaba, né, recebendo essa questão dessa demanda, assim, né, dos pacientes. E agora tu me fez lembrar que eu sempre brinco com a enfermeira do CTA, né, a Nilda, porque eu falo assim, nossa, mas tu é muito curiosa, né, tu pergunta tudo, tu quer saber tudo em detalhe, porque ela fazendo as consultas dela, né, ela pergunta tudo para poder também, né, auxiliar esse paciente da melhor forma. E essa questão também, né, da confiança, eles vão também adquirindo, né, ao longo do tempo, quando tu também te importa, né, tu para ouvir o que ele tem a dizer e o que aquilo tanto incomoda, né. Até tu me fez lembrar também de um caso de um paciente que ele também foi lá para coletar, me fez lembrar que tem alguns pacientes também que eles fazem. Eles vão até a unidade para coletar, para fazer teste rápido, e eles já são soro positivo. Só que o teste rápido, se o paciente está em tratamento, ele não vai dar positivo, porque o paciente ele não tem vírus. O vírus dele está indetectado, então o teste rápido não vai aparecer. E aí alguns eles acham que se curaram.
Então, a gente sempre aconselha, né? Se o paciente, a gente já sabe do histórico e ele quer fazer teste para HIV, a gente diz que não precisa, né? Porque ele já faz a coleta de carga viral e CD4. Porque acaba criando também essa falsa ilusão, né? Que alguns eles acham que estou curado. Ontem chegou um paciente para mim, guria, tu nem sabe. Eu assim, o que foi? Ele, eu tô curado. Eu assim, tá curado de quê? Ele, da epilepsia. Eu parei de tomar fenitoína. Então, eles acabam tendo essa questão de confundir, né, muito essa questão de quando troca a medicação, ou, digamos assim, foi lá fazer um teste e o teste deu negativo. Oh, eu me curei, não tenho mais. E aí a pessoa vai lá e para de tomar a medicação, aí aumenta a carga viral, diminui a questão da imunidade, diminui o CD4. Então é toda uma questão que a gente tem que ter esse olhar mais atento, né? Porque se a gente já sabe desse diagnóstico, a gente não vai realizar o teste rápido para HIV desse paciente. Agora até tu me fez lembrar, essa mesma paciente que comentou ali da Gardnerella e tal, ela tava com medo de não, ela fazia o tratamento tudo certinho, que ela tem a carga viral indetectável, e ela tava com medo de, por algum motivo, tá com o vírus novamente ali para ser detectado em exame, né? E é que eu não sei certinho como é que fala. E eu lembro que ela falou, né? Ela ficou preocupada quando eu mencionei que poderia ser por questão de imunidade e tudo mais, mas eu também falei que poderia ser outros motivos. E ela queria fazer um teste rápido para ver se iria aparecer no teste. Eu falei para ela, olha, tu vai fazer o teu próximo exame de carga viral quando? Era no mês seguinte, agora para acho que outubro. Eu falei para ela assim, tu já tens previsão de ir lá para perto do Panda, alguma coisa? Porque ela já ia fazer um exame ali no Panda, ali no espaço ali. Eu falei, então tu faz o seguinte, tu vai lá, tu conversa e tu pergunta. Se eles te aconselharem a fazer o teste, por mim tu pode vir aqui que eu faço, sem problema nenhum. Mas se por algum motivo eles acharem que não é aconselhável, porque pode dar algum, sei lá, pode ser que já apareça que é positivo mesmo, sei lá, estando indetectável, porque eu não sabia né, que do exame não ia aparecer. Então eu falei, se eles te disserem que pode fazer e que não tem problema nenhum, eu faço. Tu vem aqui, a gente faz, tu não precisa explicar nada pra ninguém. Só chama o meu nome, eu vou ali e faço teu teste. Mas se por algum motivo eles acharem que não há necessidade, confia neles, porque eles estão ali trabalhando só com isso, e depois tu faz a tua carga viral como tu iria fazer normalmente. E ela não voltou mais na unidade. Então, eu acredito que ela realmente se informou e foi resolvido, só que agora eu não consigo lembrar o nome dela. Então, eu acabei não tendo esse contato com ela novamente. Eu pequei nesse sentido, mas acabou assim que eu me senti tranquila porque não tomei nenhuma decisão assim precipitada, mas agora sabendo que ele não aparece, não vou sair fazendo também para ver, né, se ficou positivo ou não. Mas é interessante, sabe, porque eu tinha uma dúvida se o indetectável de fato não aparecia nem no teste rápido, assim. Mas é bem. O que acontece? O teste rápido, ele é sensível em relação ao vírus do HIV, né? E aí, quando a pessoa, ela tá fazendo uso da medicação, o que o antirretroviral ele faz? Ele bloqueia, né, essa questão do vírus e ele zera. Então, não vai aparecer no teste rápido, porque ele não tem essa sensibilidade. Na carga viral, tu consegue ver a quantidade, né? A quantidade de vírus. O número. No teste rápido, tu só consegue ver se a sorologia, ela é positiva ou não. Não, mas é bem interessante. Eu não sabia o porquê que uma pessoa que já sabe que é positivo não faz. Se era padrão, se o que era, mas agora deu uma clareada também. Porque entra nessa questão, tipo assim, da não dúvida. Tem uma cura, né? Não tenho. É que nem o da sífilis, não tenho por que fazer um novo teste de sífilis, tem que fazer aquele outro que é o VDE para ver como que tá, né? Pra ver a titulação, porque sempre vai dar positivo, só que daí o da sífilis sempre vai dar positivo, porque tu não zera, né, a questão ali da sorologia, tu já teve contato. Outra coisa que eu ia falar também, não sei se a maioria sabe, né, mas a gente tem os autotestes para HIV. Tem nas farmácias para vender, né? É bem caro. E tem lá no Panda
só que até acabou vencendo, assim, um monte de teste, porque o pessoal não procurou muito. Eu também não aconselho muito, né, porque às vezes a pessoa ela vai fazer sozinha, né, não... Eu ia dizer agora isso aí. Oi? Na unidade de saúde ainda tem, na unidade de saúde lá onde eu tô ainda tem, mas a gente não aconselha muito. Nós fizemos o teste, porque É porque daí se eu botando no lugar do paciente, né, como é que vai ser o resultado se der positivo? Então, a gente tem meio esse receio, assim, a gente acaba fazendo na unidade de saúde, não oferecendo autoteste. É porque tem muita gente que tem vergonha, né? E a gente sabe, né, que a maioria dos, principalmente homens, né, homens é o que menos testa, faz testes rápidos, exatamente por essa questão de que se acham, tipo assim, nessa questão de que não vão contrair nenhuma doença e tudo mais. Então, a gente sabe que é o número menor que testa e tem essa questão de estigma, né, medo também. E aí acabam não fazendo os testes e alguns preferem, digamos assim, não quero ir fazer, não quero ir em nenhum lugar, porque isso vai ficar registrado no sistema, né? Não tem como qualquer enfermeiro, tipo assim, tem acesso à CELC aqui do município. Então, a maioria não quer que fique, e aí o que eles fazem? Alguns pensam pedem, né, essa questão do autoteste. Aí varia de cada pessoa, mas é importante, né, se for oferecer o autoteste, explicar, né, fazer um acolhimento antes, explicando toda a questão, tipo assim, de como realizar, o porquê, né, explicando quais são as causas e fazendo toda essa questão de aconselhamento. Meninas, desculpem, mas acho que a gente vai respeitar o teto, né? Já nação 19:03, a discussão está muito boa, que bom ver que tu está tendo essas experiências tão importantes, né, Andressa, podendo compartilhar com nós, fico muito feliz. Acho que esse espaço foi uma iniciativa muito assertiva da tutoria, né, de a gente poder estar se encontrando geralmente, discutindo, vendo como é que está sendo a experiência de cada colega. Isso está sendo muito bom mesmo. Gratidão por hoje, compartilhar conosco a experiência, os conhecimentos também que vem construindo aí, isso é fundamental. Obrigado. Obrigada, gente, também pela oportunidade, né? E qualquer coisa, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu puder vou estar ajudando vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada também a todos pela participação. E entendo que talvez Diego e colegas, né? Demais colegas falam Diego porque ele está à frente aí do nosso cronograma. Mas talvez pode ser até que algum dia a gente não precise ter nem ninguém assim responsável por uma apresentação, e sim a gente pode fazer com que cada um fale um pouquinho das experiências que está vivendo, né? Esse momento também é bem importante. Experiências diversas, enfim. Tá? Um abração, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a todos pela presença. Boa noite. Parabéns, Andressa. Obrigada. Beijo grande. A todos.